Agora, na sexta questão, pessoal, vamos lá. A umidade média de um perfil de solo até a profundidade de 60 centímetros é de 38,3% em volume. Ó, umidade em volume, então remete-se à ideia de umidade volumétrica. Sempre quando estiver lendo, se atente a essas passagens de texto. Então, umidade volumétrica é igual a 38,3%. Olha a pergunta dele. Qual a altura d'água armazenada nesta camada? Muito interessante essa questão. Acho que não só essa, mas as posteriores têm uma fórmula que vocês vão começar a aprender a partir de agora, que é exatamente essa. Lâmina de água armazenada vai ser igual, olha o nome, armazenada, certo? Por que eu situei isso? Eu vou explicar daqui a pouco. Vai ser igual a umidade volumétrica vezes a profundidade do solo. Essa é a fórmula que as questões posteriores provavelmente irá utilizar. A 9 e a 10ª ali é bem certo, acho que a 8ª também. Mas vamos lá. Por que eu situei a palavra armazenado? E antes de avançarmos, e para vocês entenderem melhor, eu vou colocar duas situações aqui. Eu explicando isso, vai ficar muito mais fácil para você entender essa questão. Qual a diferença de umidade para variação de umidade? A princípio você fala, ó, uma está dentro de uma faixa, outra está considerando aquele momento ali. E aí eu quero que vocês parem e pensem exatamente o que é umidade e a diferença para variação de umidade. Umidade, ele vai me dizer o quanto que tem, o quanto que está armazenado. Variação de umidade vai me dizer o quanto que resta, o quanto que falta preencher, o quanto que falta completar, o quanto que falta ao alcançar determinado ponto. Então, quando você ver uma questão assim, o quanto de água vai penetrar determinada profundidade, variação de umidade. O quanto de água que está armazenado dentro desse perfil, umidade sem a variação. Ok? Então, essa é a principal diferença entre umidade e variação de umidade. Então, por exemplo, se você estiver no campo e você afirma, no meu solo eu tenho 25,2 milímetros de água, umidade. Você está me dizendo, ou melhor, lâmina armazenada, você está me dizendo o quanto que tem. Mas quando eu falo para você o seguinte, irrigue 30 milímetros, 20 milímetros, você está me dizendo o quanto que resta até a capacidade de campo. E capacidade de campo é um papo para outra história, certo? Então, o quanto que falta, que resta a preencher, a completar, variação de umidade, a variação do seu momento atual até o ponto máximo, até o limite máximo. Esse limite máximo, na irrigação, a gente diz que é a capacidade de campo. Em outras questões, a gente aborda melhor para não estender demais essa. E que a umidade atual é que você mediu ali no tensiômetro. Aí lembre-se, já vou dar uma incrementada. Falei que ia falar depois, acabei já situando aqui. O ponto mínimo em que você deve proceder a uma nova irrigação é a umidade crítica. Já respondi até outra questão da lista. E o ponto máximo em que você não deve exceder a umidade no solo é a umidade na capacidade de campo. Isso aí é papo para outra história, mas é muito importante para você entender a diferença de umidade para a variação de umidade. Ficou bem entendido? Vamos calcular o quanto que esse solo armazena de água. Vamos lá. Ele me deu uma profundidade de 60 centímetros, ok? Umidade volumétrica de 38,3%. Isso aqui é igual a 0,383 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. O quanto de água está armazenado nessa camada? Vamos lá. Tem um elemento muito importante que fica aqui dentro. Eu vou até apagar para vocês analisarem bem como é que a gente converte isso aqui. Se vocês já liam antes, 1 centímetro cúbico de solo vai conter 0,383 centímetros cúbicos de água, ou se não, vocês liam, dentro de todo o meu solo eu possuo 38,3% de água. Agora vocês vão ler de uma outra maneira. Ó, centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Vão acompanhando. Só vou analisar propriamente a unidade. Isso aqui, aí vocês vão concordando comigo.
Mesma base, eu não posso somar o expoente. Essa propriedade eu lembrei o nome, as outras eu acabo esquecendo. Mesma propriedade, eu posso somar os expoentes. Da mesma forma, eu posso separar, ok? Isso aqui não vai resultar em centímetros cúbicos, isso aqui também vai resultar em centímetros cúbicos. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou cortar aqui, são iguais. Então, vai ficar centímetros por centímetros, correto? A gente sabe que 1 centímetro são 10 milímetros, ok? Então, vou fazer o seguinte fator. 10 milímetros por centímetros. Vamos adaptar na fórmula original. Umidade vai ser igual a... Ó, a gente parou aqui, ó, 0,383. Então, multiplicado por 10, 3,83 milímetros por centímetro. Como é que a gente faz a leitura aqui agora? A cada 1 centímetro em profundidade do solo, eu vou encontrar 3,83 milímetros de água. E você vai verificar posteriormente que milímetros é uma das principais medidas que você utiliza na irrigação, ok? Então, não vou avançar muito nisso, porque tem outras questões que a gente pode abordar melhor e não fica muito repetitivo. Ok? Então, vamos lá. A cada 1 centímetro de profundidade, eu vou ter 3,83 milímetros de água. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui o que realmente a gente quer. E por que eu fiz tudo isso? Porque se a cada 1 centímetro eu vou ter 3,83 milímetros, dentro de 60 centímetros, só fazer uma relação direta, ok? Então, posso multiplicar aqui. Não esquece das unidades de medida. Ou se estiver acompanhando, tudo bem. Ó, corto aqui. Vamos multiplicar. Então, eu vou encontrar 229,8 milímetros. Se quiser para centímetro, divide por 10. Vamos interpretar? Então, dentro de 60 centímetros de profundidade, eu tenho uma lâmina armazenada de exatamente ou equivalente a 22,98 centímetros ou 229,8 milímetros. Esse meu solo tem uma característica tal qual que a cada 1 centímetro em profundidade eu vou ter 3,83 milímetros de água armazenado nas condições atuais. Ficou bem explicado? Vamos avançar para a próxima questão.